Segundo vídeo do Estatuto da Criança e do Adolescente, no vídeo passado terminamos falando que é obrigatório a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. A autoridade sanitária recomendou uma certa campanha com determinado tipo de vacina, está obrigado a criança a vacinar. O pai é responsável por isso. Nós vamos começar a aula de hoje falando do artigo 15, mas antes, vejamos duas questões que caíram em 2014 e 2015. Olha, a criança e o adolescente têm o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na CF e nas leis. Lei 8.8069, de 13/7/90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O direito à liberdade compreende. Então caiu essa questão e caiu também essa questão de 2015. Olha, de acordo com o ECA, está previsto no artigo 15 que a criança e o adolescente têm direito à liberdade. Sobre os direitos, assinale a alternativa que apresenta os principais direitos de forma errônea. Para responder essas duas questões, nós temos que ir ao artigo 15 que nós vamos estudar agora. Vejamos, olha, a criança e o adolescente têm o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. O título é do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Tanto os adultos como as crianças têm o direito à liberdade. Nós sabemos que esse conceito, formalmente, é idêntico. É lógico que na execução desses direitos se difere um pouco, mas não podemos esquecer que a criança tem o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento. Você sempre vai encontrar no estudo aqui no Estatuto da Criança e do Adolescente e em todos os princípios que regem as crianças e adolescentes, o fato de elas serem indivíduos em processo de desenvolvimento. Esse princípio deve ser observado. E como direitos, como sujeitos de direitos civis, eles têm direitos civis, direito à vida, direito à liberdade, direitos humanos, sejam eles previstos formalmente previstos nas leis e nas constituições ou não. Direitos sociais, no rol do artigo 6º ali da Constituição, entre outros, que estão garantidos na Constituição e nas leis. Isso aqui não é o mais importante. O mais importante para a nossa aula é o que vem a seguir. Artigo 16. O direito à liberdade, agora sim, o Estatuto da Criança e do Adolescente vai disciplinar o que vem a ser liberdade para as crianças e adolescentes. Compreende os seguintes aspectos. Então nós temos aqui, olha, item 1, ir e vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Então, como eu disse no início dessa aula, formalmente é igual aos adultos, mas na prática existem diferenças. Por quê? Vejamos, ir e vir e estar em logradouros públicos, locais públicos e espaços comunitários. Nós sabemos que existem ressalvas legais, existem locais em que as crianças não terão acesso. Existem locais que são proibidos a menores. Deve estar uma placa ali avisando que é proibido. 2. Opinião e expressão. Ela tem o direito de opinar e se expressar. Não pode ser esse direito ser vilipendiado. Esse direito não pode ser cerceado. Direito à crença e culto religioso. 4. Cuidado. Isso aqui é direito, não confunda com dever. Eu já vi em prova de concurso dever de crença e culto religioso. Não, é livre o direito. 4. Brincar e praticar esportes e divertir-se. Isso aqui é o fato ali de ser um ser humano em desenvolvimento, brincar, praticar esporte, divertir-se. 5. Participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. 6. Participar da vida política na forma da lei, mas para os adolescentes a partir de 16 anos têm o direito ao voto. 7. Buscar refúgio, auxílio e orientação. Se não estiver amparada em casa, ou se os pais não tiverem condições físicas, psicológicas ou por determinação judicial, ela tem o direito de buscar refúgio, auxílio e orientação em órgãos públicos. Então, com base
no artigo 15 e 16. Criança tem o direito à liberdade e está em processo em desenvolvimento. E tem os direitos civis, humanos, sociais garantidos na Constituição e nas leis. Uma das leis é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E com base no 16, vamos responder aquelas duas perguntas. Que é essa questão de 2014. Olha, a criança, o direito à liberdade compreende? Qual é a resposta correta? Muito bem, se você marcou, a letra B. Brincar, praticar esportes e divertir-se. Isso aqui se encontra aqui no inciso 4. Brincar, praticar esportes e divertir-se. É o rol dos direitos concedidos às crianças e adolescentes. Porque as outras estão erradas. Letra A. Trabalhar com remuneração? Não, a criança não tem o direito de trabalhar. A criança não deve trabalhar segundo a orientação das leis, salvo o jovem aprendiz a partir dos 14 anos. Trabalhar com remuneração? Está errado. Letra C. Ir e vir sem sujeitar-se às restrições legais. A gente viu que a criança tem o direito de ir e vir, salvo as restrições legais. Existem casas, existem locais que as crianças não podem entrar somente a partir dos 18 anos e expressar-se por meio de adultos. A gente viu aqui no artigo 16 que a criança tem o direito de expressar livre opinião e expressão. Ela não necessita se expressar por meio de adulto, ela pode se expressar pela sua própria vontade. A questão que caiu no concurso de 2015, vejamos, olha, de acordo com o ECA, está previsto no artigo 15 que a criança e adolescente tem direito à liberdade. Sobre os direitos, assinale a alternativa que apresenta os principais direitos de forma errônea. Qual é a resposta correta? Pausou o vídeo, respondeu, gabarito. Letra C. Direito à opinião e expressão, crença e culto religioso, brincar, praticar esporte e divertir-se, participar da vida familiar e comunitária, participar da vida produtiva em mercado de trabalho com os registro e carteira de trabalho. Isso aqui é o que está errado. Todos os outros aqui estão corretos, a gente já viu, é tudo aquilo que a gente viu lá no artigo 16. Tranquilo? Então vamos prosseguir. Artigo 17. O direito ao respeito. Agora, ao respeito, já falamos da liberdade, direito ao respeito. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. Temos, portanto, respeito, integridade física e inviolabilidade da integridade física. Cuidado, as crianças não podem sofrer maus tratos, torturas, etc. Integridade física, psíquica, tortura moral, aquela pressão psicológica e abrangendo a preservação da imagem. Não pode ser utilizada a imagem da criança de forma que viola as leis. É lógico que é permitida com autorização dos pais, consentimento da criança, participação em comerciais, tudo bem. Mas a preservação da imagem não pode ser usada de maneira abusiva, da identidade, da autonomia dos valores, ideias e crenças. Olha, as crianças devem ser respeitados os valores, ideais e crenças dos espaços e objetos pessoais. Nesse item aqui, esses que estão destacados aqui em nota: imagem, identidade, autonomia, valores, ideias, crenças. O legislador colocou aqui como bens intangíveis. São bens intangíveis indispensáveis ao desenvolvimento sadio da criança. O respeito, portanto, consiste em zelar por esses bens intangíveis, a imagem da criança, a identidade, a autonomia, valores, ideias e crenças. Mas nós temos outros dois bens que também o legislador colocou, como espaços e objetos pessoais. É necessário que a criança tenha acesso a seus espaços. Espaços destinados a elas ela tem o direito de estar nesses espaços. E objetos pessoais. A criança, o adolescente, tem o direito de possuir certos bens e não podem ser violados a partir do momento que é seu por direito. Isso tudo para o desenvolvimento sadio da criança. Artigo 18. É dever de todos zelar pela dignidade da criança e do adolescente,
pondo a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Observe o que o legislador fez. Cuidado na hora da sua prova. O artigo 17 fala de direito. O tema é direito, mas logo no artigo 18, dentro do tema direito, liberdade, respeito e dignidade, ele coloca que é dever de todos os seres humanos, velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano. Você presenciou um tratamento desumano? Você está obrigado a zelar, a impedir aquele tratamento desumano, violento, aterrorizante, terror, vexatório, constrangedor. Você não está isento. Isso não é problema meu. Aquele pai está espancando, aquela família está colocando terror naquela criança, está constrangendo, está expondo a público. Você não está isento, é dever de todos, você não pode se omitir. Então, dentro dos direitos aqui, nós temos o dever de todos zelar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer um deste tratamento. O artigo 18, pessoal, tem esse texto original. Em seguida, veio o legislador e acrescentou o artigo 18A. Teve a Lei 13.010 de 2014, que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente, para estabelecer o direito da criança e do adolescente de serem educados e cuidados sem o uso de castigos físicos ou tratamento cruel ou degradante. Essa lei de 2014 não pode mais haver castigos físicos ou de tratamento cruel ou degradante. Altera a lei número 9394 de 20 de dezembro de 1996. Então, é o artigo 18A que foi colocado no Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos a ele. A criança e adolescente têm o direito de ser educado e cuidado sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Quando diz assim qualquer pessoa de cuidar deles, então todos, desde autoridades, conselho tutelar, pessoas que trabalham como agentes socioeducativos em instituições de internação coletiva de menores, pais, adotantes, autoridades públicas, polícias, ninguém pode, portanto, a partir dessa lei, a partir de agora está disciplinado na lei, foi positivado o tratamento cruel, o castigo físico, a surra, ou o tratamento cruel, degradante, humilhante, agora está colocado aqui como uma proibição, é crime, forma de correção, isso não deve mais acontecer por ninguém, pelos pais, pelos avós, família ampliada, qualquer um, todos, qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los, protegê-los, não pode mais haver o quê? Castigo físico ou tratamento cruel ou degradante. Parágrafo único. Para fins dessa lei, considera castigo físico. Então, olha, vejamos. Quando a gente volta aqui no artigo 18A, o que é proibido? Castigo físico ou tratamento cruel ou degradante. O legislador foi inteligente, não deixou aqui, deixou margem para que a defesa deste executor dessa falta tenha condições de se defender por omissão da lei. A lei não foi omissiva, ela trouxe aqui, ela disciplinou o que é castigo físico e o que é tratamento cruel ou degradante. Então, castigo físico, ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou adolescente que resulta em, letra A, sofrimento físico ou lesão. Então está aqui disciplinado e está aqui esmiuçado. Dessa forma, você tem que decorar, memorizar. O que é castigo físico? É aquela ação aplicada pelo executor que vem através do uso da força física sobre a criança e adolescente, resulta em sofrimento físico. A criança sofreu fisicamente ou sofreu lesão corporal. Nessa hipótese, isso é castigo físico. E o que é tratamento cruel ou degradante? É a conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente que humilhe, ameace gravemente ou ridicularize. Então nós temos aqui, pessoal,
Qual a diferença de castigo físico para tratamento cruel ou degradante? Castigo físico toca no corpo. Castigo físico está relacionado ao corpo. Tratamento cruel ou degradante está relacionado à mente. Então, humilhação, ameaça grave, ridicularização. Então, aqui é violência psicológica, humilhação, ameaça grave ou ridicularização. Muito fácil. Castigo físico dói o corpo. Aqui é humilhação, dói o psicológico, é abalo psicológico. Continuando, artigo 18b. Os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, os agentes públicos executores das medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de crianças e de adolescentes, tratá-los, educá-los e protegê-los, que utilizarem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como forma de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, estarão sujeitos, sem prejuízo de sanções cabíveis, às seguintes medidas que serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso. Sanções, portanto, cabíveis. Isso aqui é mais para o direito penal. Sanções cabíveis. Por exemplo, num caso de tortura, vai ser disciplinado de acordo com a lei 9.455, lei de tortura. Então a lei de tortura tem os crimes ali, tem as sanções. Se for maus tratos, será a lei ali que fala sobre os maus tratos. Se for uma lesão corporal, então, artigo 129. Então, sanções cabíveis de acordo ali com aquilo que o Ministério Público denunciar, de acordo com aquilo que o juiz entender. Então, sanções cabíveis no penal. Mas além delas, essas medidas aqui serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso. Então, haverá uma gradação. Olha, encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família. Programas oficiais feitos pelos municípios ou feitos pelo Ministério Público ou pela assistência social ali. Esses programas de proteção à família. Então, esse agressor, ele será encaminhado a esses programas, e lá ele vai ter acompanhamento psicológico, ele vai passar por um tratamento, por um aprendizado de como educar, o que não pode fazer, vai aprender sobre as leis, então de acordo com a grade ali do programa. 2. Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. Se esse indivíduo tiver um dano ali psicológico, mental, ele vai ser encaminhado a tratamento psiquiátrico. Vejamos que é de acordo com a gravidade do caso. 3. Encaminhamento a cursos e programas de orientação. Não sabe, ele tem filho, é responsável pelos filhos, mas não sabe como cuidar. Cursos e programas de orientação. 4. Obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado. O problema ali é que a criança tem um problema. A criança tem uma debilidade mental. Então, ele vai obrigar a esse cuidador a encaminhar essa criança para o tratamento. E a advertência se for algo mais tranquilo. Uma advertência por escrito, uma advertência verbal. Aqui não há punição, apenas uma advertência. É uma das formas de punições. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Isso cai em prova? Vamos ver se cai. Questão de 2014. Ainda segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, considerando as medidas aplicáveis aos pais ou responsável, assinale a alternativa incorreta. Qual a resposta? Muito bem, se você marcou a letra D, imediata destituição do poder familiar, desde que solicitada pelo Conselho Tutelar. Isso aqui não está entre as medidas. Nós vimos que existe encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico, obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado, encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família, encaminhamento a cursos ou programas de orientação. É o rol aqui do artigo 18b, inciso 1, 2, 3 e 4. Veja que isso cai em prova. Solicito a vocês, a fazer concurso que cai a ECA, essas novidades do artigo que foram trazidas em 2014, 2015, você tem que saber na ponta da língua. É decoreba mesmo, porque cai muito. Continuando, parágrafo único do artigo 18. As medidas previstas nesse artigo serão aplicadas pelo Conselho Tutelar. Opa! Quem aplica essas sanções? Conselho Tutelar, sem prejuízo de outras providências legais.
Essa lei de 2014, trouxe ao Conselho Tutelar o poder de aplicar, portanto, essas sanções, esse encaminhamento. Portanto, o Conselho Tutelar tem o poder de aplicar essas sanções, independente de outras cabíveis. Mas ele não tem o poder de coerção, então ele vai avisar as autoridades judiciárias e que vai chamar as forças públicas, polícias, para que encaminhe, para que isso seja realizado através da força, se necessário. Mas o Conselho Tutelar tem, portanto, este poder aqui de aplicar essas sanções, ok? Conselho Tutelar que aplica. Vai cair na prova dizendo que é o Ministério Público, que é o juiz de paz, que é outro. Quem aplica essas medidas? Conselho Tutelar. Artigo 19. Do direito à convivência familiar e comunitária. Toda criança ou adolescente tem o direito de ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente livre de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes. Pessoal, qual é o direito primário da criança no seio de sua família? É o seu direito. Eu nasci nessa família, o direito dela é de ser criada no seio dessa família. Família substituta, adoção, locais destinados à guarda de menores, isso é excepcionalidade. Excepcionalmente haverá uma família substituta que temporariamente vai tomar conta dessa criança. Qual é o direito? O direito é a convivência no seio da família, ok? Já caiu em prova dizendo o seguinte: toda criança tem o direito de ser criado e educado no seio de sua família ou de família substituta. Está errado, porque está dando à família substituta o mesmo direito da sua família natural. Não é assim. O direito é de ser criado no seio de sua família natural. Excepcionalmente em família substituta. É uma exceção. Assegurada a convivência familiar e comunitária e ambiente livre de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes. Portanto, ela tem o direito de conviver com a família, que o pai não use drogas, não seja alcoólatra, etc. É o direito dela. Parágrafo 1º. Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional terá a sua situação reavaliada no máximo a cada 6 meses, devendo a autoridade judiciária competente, com base em relatório elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar ou colocação em família substituta em qualquer das modalidades previstas no artigo 28 dessa lei. O artigo 28 ele traz 3 modalidades: guarda, tutela e adoção. Então, nós vamos estudar ainda essas 3 formas: o que é guarda, o que é tutela e o que é adoção. Essas 3 formas poderão ser utilizadas. Então, toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada a cada 6 meses. Esses programas de acolhimento familiar ou institucional instituído pelo poder público, ele vai subsidiar, vai incentivar de diversas formas. Em algumas cidades até mesmo já existem um apoio financeiro para famílias que vai acolher determinadas crianças. Então, toda a criança ou adolescente que estiver inserido nesses programas de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada no máximo a cada 6 meses. 6 meses, portanto, a cada 6 meses, cuidado, nós teremos outra data ali que a gente vai ter que decorar. 6 meses é a reavaliação, devendo a autoridade judiciária, o juiz da comarca, competente com base em relatório elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada, isso cai em prova sempre, pela possibilidade de reintegração familiar. Ela estava aqui neste programa de acolhimento familiar ou institucional, criado pelo governo. Então, por decisão judiciária, após uma reavaliação, ele verá se poderá voltar para a sua família natural, ou ainda colocação em família substituta, que nós vamos estudar daqui a pouco, então, ou colocação em uma família substituta, em qualquer das modalidades. Nós vimos quais são as modalidades. As modalidades são tutela, adoção ou guarda, tutela ou adoção. Então, reintegração
ou colocação em família substituta. Cuidado, a cada 6 meses as crianças que estiverem nessas instituições, nesse programa de acolhimento familiar ou institucional, a cada 6 meses haverá uma reavaliação e o juiz vai decidir. Pode voltar para sua família ou pode ser colocada em família substituta. Essa é a primeira data para memorizar. Parágrafo 2º. A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não será prolongada por mais de 2 anos. Outra data que nós temos que memorizar com uma ressalva aqui. Então, qual é o prazo máximo? 2 anos. Então, 6 meses, cuidado com prova, haverá reavaliação. A cada 6 meses, o juiz vai decidir. Família substituta, família natural. Não pode ultrapassar 2 anos essa criança ficar nesse programa, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse. Que superior interesse? Superior interesse da criança, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. O prazo máximo é qual? 2 anos. É absoluto? Não é absoluto. Pode ser prorrogado por fundamentação da autoridade judiciária. Parágrafo 3º. A manutenção e reintegração de criança ou adolescente à sua família terá preferência em relação a qualquer outra providência, caso em que será incluída em programas de orientação e auxílio nos termos do parágrafo único do artigo 23, incisos 1 e 4 do caput do artigo 101 e dos incisos 1 a 4 do caput do artigo 129 dessa lei. O que eu tenho que dizer para vocês aqui, pessoal? Prioridade, você tem que saber. Sempre que a autoridade judiciária for tomar uma decisão, ele vai primeiramente olhar para isso aqui, olha, para a reintegração da criança, adolescente à sua família. A criança está naquele programa que visa protegê-la, acolhimento institucional ou familiar. O que acontece? Ultrapassou o prazo, está ultrapassando o prazo. O juiz tem que decidir. Ele tem ali 3 possibilidades. Família substituta, na modalidade de adoção, outra na guarda, ou ainda o retorno, reintegração para a família. A primeira coisa que ele vai ter que olhar é para a família, se tem condição. Se tiver, acabou, morreu o assunto. Ele vai voltar para a sua família. Essa parte aqui nós não vamos estudar agora. No momento certo a gente vai voltar aqui para não ficar confuso, para não agregar informação desnecessária neste momento. Parágrafo 4º. Será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou pai privado de liberdade por meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável ou, nas hipóteses de acolhimento institucional, pela entidade responsável, independentemente de autorização judicial. Na data de hoje, da gravação dessa aula, eu trabalho numa unidade prisional. Eu trabalho no estabelecimento prisional. E lá nós temos isso aqui. Nós temos presas com crianças. Essas crianças estão aqui numa casa de acolhimento institucional, uma casa que acolhe crianças e ela recebe benefícios do governo e além de ajudas de terceiros. Então, os responsáveis, os funcionários dessa casa que estão com crianças, levam no dia de visita essas crianças menores de 12 anos para visitar a mãe que está presa. Então isso acontece, é garantido a convivência da criança, adolescente com o pai e a mãe privado de liberdade. Então ele está preso, está privado da liberdade por meio de visitas periódicas, semanais. No estado de Minas Gerais, visitas semanais, promovidas pelo responsável pela guarda dessa criança ou nos hipóteses de acolhimento institucional, pela entidade responsável. Não precisa de autorização judicial, não precisa, é o pai. Basta ali ela ir até a unidade prisional, fazer o cadastro e visitar. Muito tranquilo. Continuando, artigo 20. Os filhos, havidos ou não da relação do casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Pessoal, do artigo 20 até o 24, onde a gente vai encerrar esse vídeo, o assunto é muito fácil. É muito fácil, mas eles trazem muitas pegadinhas na hora da prova. Então, eu digo a você para prestar atenção. É coisas que vocês já sabem. Vejamos, olha. Os filhos, havidos ou não na relação do casamento, não importa se é adoção ou é filho natural ou é adotivo, eles terão os mesmos direitos e qualificações. Todos serão filhos, proibidos quaisquer designações discriminatórias
relativos à filiação. Não vai chamar de bastardo, não vai chamar ele ali de adotivo, não. Terão os mesmos direitos e designações. Eles são protegidos. Ele tem os mesmos direitos ali no seio da família. Artigo 21. Essa palavra foi retirada, pessoal. A lei nova retirou essa palavra, o poder, o pátrio poder, porque ela trazia aí um sentido ali machista. O legislador entendeu isso e tirou o pátrio poder. Então hoje se diz o poder familiar. O poder familiar será exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe. Opa, todos têm igualdade. Todos têm 50%? Não, todos têm 100% do poder ali sobre os filhos, na forma do que dispuser a relação civil. Assegurado a qualquer deles o direito de, no caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da divergência. O pai e a mãe discordam na forma de educar, na forma de aplicar o ensino ou qualquer outro problema ali. Antigamente, o pai decidia e ponto final. O pai tinha autoridade. Hoje não é pátrio poder. Hoje é o poder familiar em igualdade de condições. Em caso de dúvidas, o juiz vai decidir. A criança está, por exemplo, uma coisa que acontece, a criança está internada, precisa de doação de sangue. O pai é tem uma religião que não concorda com a doação de sangue. A mãe não é dessa religião e quer que o filho receba a transfusão para que sobreviva. Aquela briga ali, envia para o juiz. Então, situações complicadas, vai para o juiz. Artigo 22. O que você tem que guardar para a prova aqui? Que igualdade de condições. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento e guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. Comida, segurança, educação, sustento, guarda e educação, o pai tem o dever de prover aos filhos menores de 18 anos, cabendo o que? Fazer cumprir as decisões judiciais, determinações judiciais. O filho, por exemplo, é o menor, ele foi condenado pelo juiz ali a prestar determinado curso, a fazer, trabalhar ali como pena numa entidade que cuida de idosos ou que cuida de crianças, uma determinação judicial. O pai tem que fazer cumprir, é dever dele ainda. Artigo 23. A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão do poder familiar. A falta de recursos materiais não é motivo. Guarde isso por causa de prova, pessoal. Guarde esse motivo aqui, olha. Guarde esse artigo. A falta ou carência de recursos materiais. Eu não tenho condição de manter a minha família. Eu vou perder o poder familiar? Eu vou perder o antigo pátrio poder, ou seja, o poder de guarda daquela criança? Eu não vou perder. Vamos destacar aqui, portanto, o não, para que a gente não lembre na hora da prova somente deste texto e esqueça do não. Não constitui motivo suficiente, só isso não. Se houver outro motivo, não, eu não tenho condições, é porque eu sou um pai que fica o dia inteiro fumando crack. Aí não tem jeito, aí eu vou perder a guarda da criança mesmo. Parágrafo 1º. Não existindo outro motivo que por si só autorize a decretação da medida, a criança ou adolescente será mantida em sua família de origem, a qual deverá obrigatoriamente ser incluída em programas oficiais de auxílio. Dessa forma, eu não uso drogas e nada, eu só não tenho, estou desempregado, eu vou ser incluído em programas de governo que vai me auxiliar. Bolsa Família ou outro programa qualquer que eu não vou fazer propaganda aqui. Então, neste caso, é isso que vai acontecer. Parágrafo 2º. A condenação criminal do pai ou da mãe não implicará destituição do poder familiar. Olha, não, exceto na hipótese de condenação por crime doloso, sujeito a pena de reclusão contra o próprio filho ou filha. Então, isso aqui, pessoal, isso não cai, não, isso despenca em prova. Cuidado. Eu sou pobre, eu vou perder o poder familiar? Não vou perder, só por isso não. Eu fui condenado, cometi um homicídio, cometi um crime de tráfico, ou eu cometi um latrocínio, um 55 furto, um 57 roubo, eu vou perder a guarda dos meus filhos? Não. Salvo se a pena for reclusão contra o próprio filho ou filha. Eu fui condenado por crime doloso porque eu cometi um abuso, eu não, o pai cometeu um abuso contra o filho, um atentado contra a vida do filho, um abuso sexual contra o filho, tortura contra o filho. Aí sim
poderá perder. Então, você tem que ficar atento a este parágrafo primeiro, artigo 23, parágrafo primeiro e parágrafo segundo. É fácil, mas pode haver muitas pegadinhas. Para encerrar o vídeo, a perda e a suspensão do poder familiar serão decretadas judicialmente em procedimento contraditório nos casos previstos na legislação civil, bem como na hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações a que alude o artigo 22. O artigo 22, como a gente já viu, ele diz que os pais têm o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores e fazer cumprir as decisões judiciais. Então, no caso de descumprimento injustificado destes deveres, ele simplesmente não quer fazer. Ele vai perder, ele pode perder e ter suspensão, a perda ou a suspensão do poder familiar. Quem decide isso? Somente o juiz. Ministério Público? Não. Conselho Tutelar? Não. Você tem que tomar cuidado quais as medidas que o Conselho Tutelar pode tomar. O Conselho Tutelar não decreta a perda do poder familiar, somente o juiz. Ok? Fique atento. Uma questão, pessoal, que eu quero chamar a atenção. Na realidade, duas questões rapidamente. Olha, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, a falta ou carência de recursos materiais. Qual a resposta correta? Pausou o vídeo. Respondeu. O gabarito não constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão do poder familiar. Nós já vimos isso. E a outra questão caiu em 2014. Olha, analise as seguintes afirmativas sobre o poder familiar de acordo com o ECA. Exercido com... Pausa o vídeo e responda, a gente volta comentando. Já fez? O gabarito é a letra D. Estão corretas. 1, 2 e 3. Olha, o poder familiar é exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe. 2. Sua perda ou suspensão só pode ser decretada judicialmente, somente o juiz. E lembrando que falta de recursos materiais, desemprego, isso não é motivo. E 3. A falta ou carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão do poder. Então, 1, 2 e 3 estão corretas, ok? Terminamos aqui esse vídeo. Eu encontro você no próximo, onde nós daremos início à família natural no artigo 25. Até a próxima.